Olá, antes de começarmos, inscreva-se e curta este canal. Obrigado. Esta história começa em um dia ensolarado. Muitas pessoas já se reuniram perto dos grandes portões de pedra. O jovem de cabelos brancos ficou feliz por finalmente ter chegado aqui e ter ido parar na cidade de Solon. O proprietário original deste corpo foi espancado até a morte por roubo. Seu corpo foi imediatamente ocupado por outro espírito que veio a este mundo. Ele não esperava que o dono original deste corpo fosse natural da famosa família Orlando. Ele mostrou ao guarda o medalhão que estava pendurado em seu peito, e o guarda imediatamente percebeu com quem estava lidando. O guarda então deixou esse jovem entrar na cidade. Ele correu para este lugar por vários motivos. Este será o ponto de partida de sua nova vida. Mas voltaremos a isso mais tarde. Os seguintes eventos se desenvolvem no castelo onde o governante da cidade de Solon estava sentado. Ele se virou para o jovem loiro e disse que tinha más notícias para ele. Seu pai, Calvin Orlando, morreu na semana passada. O novo sucessor de sua família é seu meio-irmão Wenger Orlando. Ele há muito considerava o loiro um espinho em seu sapato. O loiro não entendia do que ele estava falando. Ele era o filho ilegítimo de Calvin. Seu nome era Richard Orlando, e ele perguntou o que esse governante queria lhe dizer. O governante olhou-o diretamente nos olhos e disse em tom ameaçador que Richard deveria renunciar ao nome de Orlando. Se ele concordar, Wenger lhe dará 500 moedas de ouro para criar seu próprio território. Depois dessas palavras, um homem veio até ele segurando um baú nas mãos. Assim que abriu o baú, Richard viu que havia muitas moedas de ouro ali. Ele pensou que com isso teria algo a ver com sua vida. O governante viu que o jovem estava interessado e disse que parecia que haviam chegado a um entendimento. Richard olhou para o velho e pensou. Ele disse que o nome Orlando evoca pensamentos de sucesso e glória. Essa é a coisa mais linda que ele herdou do pai. O governante ficou surpreso com o fato de seu interlocutor ter falado tais palavras. Ele realmente recusa. Mas o jovem sorriu e disse que deveria lhe dar mais dinheiro. O governante ficou surpreso com o quão atrevido era esse interlocutor. Aí ele disse que lhe daria 1000 moedas de ouro e empréstimos sem juros, mas que teria que fazer compras em sua cidade. Richard jogou a moeda de ouro, pegou-a e disse que tais condições lhe convinham. Ele então olhou para o servo e disse que tinha ouvido falar que havia um grupo de escravos bárbaros da montanha no Coliseu. O governante respondeu que usar soldados escravos para criar um exército não era uma má ideia. Mas será que este jovem tem certeza de que quer comprar um grupo de bárbaros incontroláveis com suas 1000 moedas de ouro? Estas não são pessoas, mas raças completamente diferentes. Ele queria lembrar a Richard que estes bárbaros são conhecidos tanto pela sua bravura como pelo seu desejo de liberdade. Portanto, não há necessidade de esperar obediência deles. Mas o cara disse que faz isso por esse motivo. Quando o governante respondeu que 20 moedas de ouro por pessoa equivalem a 50 pessoas, o governante ordenou que ele fosse enviado ao Coliseu. Richard achou ótimo. A primeira etapa do plano foi um sucesso. O servo pediu para segui-lo para que pudesse conduzir o jovem mestre ao Coliseu estrelado. O governante suspeitou de algo. Ele entendeu que esse era um cara incomum. Richard e o criado entraram na carruagem e foram para o seu destino. No caminho, Richard cantou uma música que dizia que as pessoas vagaram por um mundo estranho por 10 anos, e às vezes sentem falta de sua vida feliz. O servo se interessou e perguntou ao senhor que tipo de música ele estava cantarolando. Richard respondeu que acabou de se lembrar de uma música de sua cidade natal. Depois que o proprietário original foi espancado até a morte, ele levou seu corpo. Além disso, ele recebeu o sistema do senhor. Então, dia após dia, ele estudou artes marciais e aprimorou suas habilidades de luta. Ele originalmente queria ser um cavaleiro, mas quem poderia imaginar que o velho Calvin era tão louco? Ele lhe deu o nome de Orlando, que evoca pensamentos de fama e sucesso. Ele mesmo se considerava um geek comum que mora na rua. Ele teve uma sorte incrível. Felizmente, ele recebeu permissão para expandir o território, então fugiu para cá. Caso contrário, ele teria sido destruído por pessoas da família Orlando. Depois de algum tempo, eles finalmente chegaram ao seu destino. A carruagem foi até o Coliseu. Richard voltou-se para a população local e disse que tinha ouvido falar que, recentemente, trouxeram um grupo de escravos das Montanhas Bárbaras para cá. Eles foram recebidos por uma mulher que disse que sim, e então perguntou quem eles eram.
O jovem respondeu que o Conde Augusto desejava vendê-los para ele, e o apoiaria enquanto formasse um exército para defender seu território. Quando essa mulher percebeu por que eles vieram aqui, ela realmente pensou que eles queriam assistir à luta. Então eles entraram em uma sala onde havia muitas celas. A mulher disse-lhes para não lhe contarem que ela não os tinha avisado. Quando aqueles caras mataram todos os outros lutadores com um só golpe, ela pagou muito por eles e pelo tratamento deles, e muitas outras raças femininas interessantes. Havia também animais raros. A mulher se aproximou da jaula com o crocodilo e disse que eles também poderiam matar crocodilos e comer sua carne. Richard percebeu naquele momento que eles próprios podiam encontrar comida. Isso é ótimo. Talvez eles sejam mais obedientes se ele os vencer. A mulher gorda disse-lhe para não ser estúpido. Eles podem matar javalis com 2 ou 3 golpes. Eles simplesmente não são pessoas. A mulher pensou que este aristocrata parecia ter enlouquecido. Richard olhou para os prisioneiros locais e a mulher tentou explicar-lhe que ele precisava ter mais cuidado com eles, mas o cara respondeu que era problema dele. Ele pensou que seria melhor dizer que quanto mais fortes os bárbaros, maiores seriam as chances de atender às suas expectativas. Além disso, ele tem um trunfo na forma deste sistema. Ele não podia nem sonhar com isso. Ele só ouviu em algum lugar que após a morte você pode encontrar um sistema, mas não deu muita importância a isso. Hoje ele finalmente quis mostrar todas as suas habilidades. Richard saiu para o Coliseu onde algumas pessoas estavam e olhou para ele com atenção. Ele se dirigiu a eles, chamando-os de montanhistas. Todas essas pessoas eram felizes, poderosas, fortes e brutais. Richard anunciou que havia comprado todos eles do Conde Solon, mas achava que nenhum deles iria querer se tornar escravo. Por que eles não lutam com ele? Se derrotarem Richard, obterão a liberdade. Após essas palavras, o jovem também pulou na arena direto para aqueles caras musculosos. Se perderem, lutarão ao lado de Richard. Os montanheiros ouviram atentamente o que ele disse. Um homem abriu caminho no meio da multidão e se destacou dos demais. Ele disse que eles são os melhores neste negócio. Algum aristocrata não pode derrotá-los. Ele disse ao seu interlocutor que não há necessidade de chorar quando ele perde. Aquele homem musculoso e algemado bateu com o punho na palma da mão e disse que seu nome era Russell. Ele era um bárbaro da montanha. Nosso herói louro sorriu e disse que seu nome era Richard de Pompeia. A mulher que era a superintendente desses escravos perguntou ao servo que estava ao lado dela. Será que este aristocrata realmente lutará com o bárbaro? Ela disse que o canalha chamado Russell é o melhor entre eles. Ele matou muitos escravos. A batalha com ele será mais mortal do que favorável. Precisamos convencer Richard a parar o mais rápido possível. Pois bem, o criado respondeu que a sua única tarefa era cumprir a ordem do conde e trazê-lo para cá. Ele não tinha o direito de administrar o filho de Sir Richard. Então a matrona pensou que ela havia trabalhado aqui metade da vida para acabar nesta posição. Se este aristocrata morrer, sua arena será amaldiçoada. Ela estava muito preocupada. Os bárbaros da montanha riram desse menino. Ele realmente vai lutar contra Russell? Com apenas um pouco de esforço, Russell irá matá-lo. O poderoso homem musculoso simplesmente riu e disse que seria impiedoso. Após essas palavras, ele imediatamente correu para o jovem para despedaçá-lo. Ele imediatamente o agarrou pelos ombros com suas mãos enormes e bateu a cabeça dele. Então Russell agarrou-o pelas roupas e jogou-o no chão. Este lançamento foi tão forte que nenhuma pessoa comum conseguiu sobreviver. Richard caiu de costas. Parece que ele já havia quebrado todos os ossos do corpo. Russell apenas sorriu. Ele esperava pelo menos um pouco de diversão dele. No final das contas, ele o derrotou em 1 segundo, sem nem se cansar. Seus outros membros da tribo o apoiaram e disse que mesmo que destruísse a terra, muito provavelmente o aristocrata não sobreviveria. A mulher que assistia a tudo isso gritou pedindo que pelo menos alguém o ajudasse. Ela entendeu que sua arena teria que pagar uma enorme compensação. Por causa disso, lágrimas brotaram de seus olhos. O enorme bárbaro já havia se virado e começado a sair, mas de repente alguém o agarrou pela perna. Richard levantou-se. Russell ficou muito surpreso ao ver que esse cara ainda respirava. Richard olhou diretamente nos olhos de seu oponente e apenas sorriu. A mulher que assistiu a tudo isso ficou feliz por ele estar de pé. O loiro sorriu e disse que tinha medo que esse bárbaro dissesse que estava intimidando você. Então ele o deixou começar. Imediatamente após essas palavras, o jovem atingiu imediatamente o enorme bárbaro no estômago e o derrubou no chão.
O bárbaro estava perdido. Ele não entendia como esse homem conseguia ficar de pé. Acontece que nosso herói usou poderes encantados. Ele treinou por muitos anos usando o sistema do Senhor. Como ele pode perder para alguém com habilidades tão primitivas? O homem de olhos azuis sorriu e disse que deveriam continuar. Desta vez ele não teria chance. O bárbaro, enfurecido, imediatamente correu para a batalha para esmagar definitivamente seu oponente desta vez. Mas Richard sempre o jogava no chão com uma força incrível. O bárbaro sentiu que estava perdendo. Ele disse que queria lutar novamente. Richard respondeu que seu oponente poderia tentar novamente. Mas a cada vez o bárbaro foi espancado novamente e caiu no chão. Tudo isso aconteceu até que uma mulher alta e incrível com chifres veio até eles e disse que já tinham o suficiente para lutar. Essa mulher era diferente das outras. Embora ela fosse bonita e musculosa, ela era claramente de uma raça diferente. Ela disse que iria lutar. Todos imediatamente pensaram que agora o fim definitivamente havia chegado para esse cara. Esta mulher era a chefe deles. Ela era a mais importante entre todas elas. Richard perguntou se ela tem o direito de tomar decisões. A poderosa mulher com chifres perguntou novamente. Eu só preciso derrotá-lo, certo? Quando ele perder para ela, eles estarão livres. Ela se perguntou se ele cumpriria sua promessa. O cara de olhos azuis respondeu que é um homem de palavra e cumpre sua palavra. Então seu oponente imediatamente decolou e correu direto para ele para finalmente se libertar. Richard ficou surpreso com o fato de ter sido incrivelmente rápido. Naquele momento, um sistema começou a aparecer atrás dele. Este sistema lhe disse que o nome desse bárbaro era Gunther. Ela foi definida como uma heroína. A mulher poderosa atingiu rapidamente seu oponente, mas ele conseguiu reagir e bloqueou seu ataque. Ele até dirigiu alguns metros para trás. O sistema o distraiu, mas ele viu o herói pela primeira vez. Ele estava se perguntando o quão forte ela era. Ele também estava interessado em saber se ela era descendente de minotauros. A mulher poderosa o observou de perto depois que ele conseguiu repelir o ataque dela e começou a atacá-lo novamente. A mulher com chifres deu um salto incrivelmente alto e esmagou o chão sob seus pés. O cara conseguiu se esquivar. Outros bárbaros começaram a apoiar o seu chefe. A mulher proprietária desta arena não ficou feliz com o fato de a arena ter que ser consertada. O servo que trouxe Richard aqui pensou que este bárbaro era inesperadamente forte. Isto não terminaria bem. Uma mulher poderosa puxou do chão um pedaço de paralelepípedo enorme e quis esmagá-lo com esta pedra. Muito rapidamente ela balançou e bateu com esta pedra. Ela jogou a pedra direto no nosso herói, e ele nem teve tempo de se esquivar. Para ela, essa pedra parecia leve, como um travesseiro comum cheio de penas. Quando a pedra finalmente atingiu o alvo, o dono da arena imediatamente correu para dentro da arena e gritou que tudo estava ruim. Este foi o fim. Ela gritou para o bárbaro e disse que o havia matado. O que ela faria agora? Os outros bárbaros se alegraram. Eles estavam felizes por finalmente serem livres. Russell, que acabei de derrotar, ficou surpreso ao ver que a habilidade desse homem não foi suficiente para derrotar o chefe. Mas então aconteceram coisas que desafiavam qualquer explicação. A pedra começou a se mover e a mulher com chifres acorrentada imediatamente tirou o pé dela. Richard pegou esta pedra com uma mão. Ele disse que era um bom material. Eles foram surpreendidos. Eles não entendiam como ele poderia sobreviver. Ele acabara de ser esmagado por uma pedra. A mulher poderosa estava confusa sobre o que aconteceu. Ela pensou que já havia vencido. Mas então ela se interessou e decidiu continuar a batalha. Richard respondeu que, sendo o chefe dos bárbaros, a força bruta não é suficiente. Ela não será capaz de derrotá-lo assim. O jovem não teve tempo de terminar a frase quando ela imediatamente correu para a batalha e bateu nela. A mulher chifruda imediatamente bloqueou. Nosso herói começou a atacá-la e ela tentou se esquivar para não cair sob o golpe. O bárbaro viu que essa velocidade era ainda maior que a do chefe. Ele era muito mais forte. Ela nem teve tempo de ver seus ataques e, quando os percebeu, já era tarde demais. Richard agarrou a enorme senhora pelo pescoço e a jogou no chão com uma força incrível. O chão e a arena se dividiram bem debaixo de suas costas. Ela não conseguia se mover. Naquele momento, Richard apertou o pescoço dela e ela gritou que havia perdido. Se ele quiser se vingar do que aconteceu antes, deixe-o matá-la. Richard levantou a mão e ela já estava se preparando para ele bater nela. Mas quando ocorreu a explosão, ela ficou surpresa ao ver que as algemas de ferro começaram a cair de suas mãos.
Então ela percebeu que as algemas em seu pescoço estavam quebradas. Ele a libertou. Richard tirou a coleira de ferro do pescoço dela e disse que agora ela tinha a escolha. Todos eles podem lutar com ele até que todos percam, ou eles podem simplesmente se juntar a ele sem lutas desnecessárias e juntos podem se tornar mais fortes. Richard estendeu a mão para ela e ela olhou nos olhos dele com esperança. A mulher não sabia se deveria confiar nele ou não, mas ainda assim, ela decidiu que seria melhor do que apodrecer nesta arena. Então ela ofereceu a mão dele. Depois disso, a mulher poderosa se dirigiu a todos os bárbaros que entraram nesta arena. A partir de hoje, esse aristocrata será seu líder. Ela imediatamente se ajoelhou diante dele. O homem de olhos azuis disse que seu nome era Richard Orlando, e que ele se tornaria um senhor todo-poderoso. Eles deveriam se juntar a ele e juntos se tornariam mais fortes. Vendo seu poder, esses bárbaros decidiram que não tinham outra escolha senão se juntar a ele. Eles começaram a se alegrar e disseram que iriam apoiá-lo, juntar-se a ele e seguir suas instruções. O proprietário ficou chocado. O criado achou que não era de estranhar que o velho Orlando lhe passasse o nome. Imediatamente nosso herói tinha um sistema onde era exibida toda a lista de aliados que acabavam de se juntar a ele. Este é um mundo selvagem cheio de caos e sangue, onde inúmeras pessoas ambiciosas se tornaram senhores e criaram um mundo com sua própria realidade. No entanto, a maioria deles morreu e deixou este mundo em desespero. Como pioneiro, Richard mal pode esperar para começar sua jornada. Agora que ele tem os bárbaros, ele deu o primeiro passo para uma nova vida. Richard sabia que primeiro precisava vestir seu exército com roupas normais, então ele os levou para uma loja local. Os bárbaros nunca tinham visto nada assim. Eles estavam interessados em tudo. Eles olhavam roupas diferentes e não acreditavam que o patrão realmente compraria roupas novas para eles. Um dos bárbaros pegou uma camiseta brilhante e disse que queria comprá-la. A mulher chifruda respondeu que aquela camiseta não combinava em nada com ele. Ao entrarem na loja, foram recebidos pelo dono da loja, um anão chamado Negan, que perguntou como poderia ajudá-los. Richard disse que veio aqui comprar equipamentos para seu povo. Ele ouviu dizer que esta loja tem boas armas, então disse que pareciam saber muito sobre seus produtos. Então ele pressionou uma das pedras da parede e as paredes começaram a se mover. A assinatura na placa mudou das roupas de Negan para as armas de Negan. Os bárbaros ficaram surpresos com o que aconteceu. As paredes começaram a girar. O anão perguntou o que eles realmente precisavam. Todos os produtos eram da mais alta qualidade. Agora havia muitas armas diferentes penduradas nas paredes. Os bárbaros imediatamente pegaram a arma que mais gostavam e começaram a inspecionar essas armas. Richard disse ao anão para dar a cada um desses homens uma lança e 3 dardos. O anão começou a anotar tudo o que eles pediam. O total foi 750 moedas de ouro. Então Richard tirou todo o ouro que tinha. Foi muito pouco. Aí o anão escondeu todas as armas e disse que eles não fazem negócios com os pobres e não concedem empréstimos. Os bárbaros já estavam desapontados por não receberem armas ou roupas hoje. Richard voltou-se para o proprietário e disse-lhe para não se apressar, e que também poderia oferecer sua espada como pagamento. O anão imediatamente reconheceu esta espada e agarrou-a. Era uma cobra assassina. Foi a primeira vez que ele viu uma arma tão lendária. O anão entendeu que, por ter uma espada de tão alta qualidade, provavelmente era uma pessoa importante e o anão não deveria contradizê-lo. Aí o dono da loja disse que seria triste deixar essa espada acumulando poeira aqui. Que tal ele ficar com isso? E o anão permitirá que ele assine o contrato e ele pagará o empréstimo. No mesmo momento, Richard ergueu a espada e disse que cada um dos bárbaros poderia levar uma lança e 3 lanças de arremesso, além de uma armadura de couro. Precisamos nos preparar para a jornada. O anão respondeu que eles não haviam concordado com a armadura de couro, mas Richard disse que esta espada não valia uma armadura de couro para todos. Então o anão ordenou ao seu assistente que lhes trouxesse as armas. Os bárbaros ficaram felizes porque seu chefe conseguiu essas coisas para eles. A mulher de pele vermelha perguntou o que fazer a seguir. Richard sorriu e disse que eles assumiriam o controle das terras que lhes pertenciam por direito. Depois de algum tempo, eles se prepararam e partiram em viagem. Agora eles estavam longe da cidade. Todo esse tempo alguém os observava, pioneiros ou caravanas. Foi o líder Goblin chamado Carson. Ele disse que desta vez a vítima tinha muitas coisas e materiais. Ao lado do Goblin estava o líder dos chacais que gritou pelos Goblins, e então deu a ele metade do mínimo de armas. Os chacais têm 5 vezes mais guerreiros do que os Goblins.
Ele gritou bem alto, e o Goblin pensou que parecia que todos os chacais eram estúpidos. O Goblin respondeu que não havia necessidade de pressa. Eles devem primeiro esperar até se aproximarem dos locais de caça. Eles não teriam a oportunidade de escapar e pedir ajuda. Os ferozes lobisomens já estavam prontos para correr para a batalha, e seu líder disse que o principal para ele era que ele e seus irmãos tivessem uma boa batalha. Todo esse tempo eles estavam observando nossos heróis de uma colina alta, e ela disse que parece que eles estão sendo seguidos. Parece que são uma gangue de bandidos. Richard respondeu que sabia de tudo. Aí seu interlocutor perguntou: "O patrão já tem um plano desde o início?" Richard imediatamente gritou para que todos parassem. "Precisamos cercar a carroça e traga os animais. Coloque as coisas dentro e prepare-se para o ataque." Ele ordenou que algumas pessoas viessem até ele. Ele queria contar algo a eles. Lady Minotauro ficou perplexa quando Richard deu a ela um pequeno saco com algumas bolas. Ele disse a ela para distribuí-los a todos e eles convidaram. "Cada um tem uma peça. Essas pílulas são do Oriente. Eles tornam as pessoas mais fortes. Você precisa engoli-los rapidamente e se preparar para a batalha." Os bárbaros ficaram surpresos com a existência de tais coisas. Richard respondeu que não tinha motivos para mentir para eles. Mas é claro que ele mentiu para eles. Eram apenas doces normais, mas ele tiraria vantagem do sistema. Richard então se afastou um pouco mais de todos e começou a usar o sistema para deixar seus guerreiros um pouco mais fortes. Todos esses guerreiros foram identificados como soldados comuns. Apenas uma Minotauro fêmea é identificada como heroína. Ela é a mais poderosa de todas, mas os bárbaros ganharão experiência após as batalhas e melhorarão. Isso acontece porque o sistema é muito poderoso. Em um curto período de tempo, a força geral aumentará e eles sentirão que algo está errado. É por isso que ele usou doces como truque. Tudo sentiria o poder da pílula mágica. E então os goblins perceberam que haviam parado. O lobo gritou que agora esses idiotas iriam morrer. O goblin virou-se para o lobisomem e perguntou o que o deixava tão feliz. Aí o lobisomem respondeu que eles estavam com medo, certo? Mas então o Goblin sorriu e disse que provavelmente eles pararam porque estavam com medo de sua força e decidiram simplesmente desistir. Mas ainda assim eles não se importam com isso. Os Goblins decidiram que não os fariam prisioneiros, mas simplesmente os matariam na hora. Richard viu que essas criaturas já estavam avançando. Ele ordenou que todos se preparassem para a batalha. O chefe dos lobisomens gritou que eles precisavam tirar tudo o que pudessem carregar, principalmente armas. No grupo de goblins também havia orques enormes que não sabiam nada além de matar. Na verdade, havia muitos deles lá. Um exército inteiro contra vários bárbaros. Mas o homem louro estava confiante em suas habilidades. Ele pegou uma lança e gritou que era hora de começar a batalha. Após essas palavras, ele lançou sua lança com uma força incrível. A lança cortou o ar com um assobio. A lança foi apontada diretamente para o líder dos goblins. Este goblin não era um ladrão fácil. Ele conseguiu reagir e desviou a lança com a mão com tanta força que ela quebrou e matou o goblin que estava ao lado dele. Este pirralho verde claramente não poupou seus guerreiros. Ele disse que era bastante poderoso, mas não ameaçador o suficiente. A força deles é várias vezes maior e não tenho escolha a não ser morrer. Os goblins avançaram junto com os orques e lobos sedentos de sangue. Os bárbaros entenderam que havia muitos deles. Eles entenderam que não importava quão poderosos fossem, não poderiam derrotar um exército tão grande. E finalmente eles encontraram seus inimigos. A batalha começou. Os lobos foram os primeiros a atacar, mas os primeiros a começar a morrer nas mãos dos bárbaros. Alguns lobisomens feriram os bárbaros e os orques espalharam os bárbaros em diferentes direções. Os goblins cercaram seus oponentes. Eles eram mais fracos que as pessoas poderosas, mas os superavam em número. Houve um verdadeiro caos no campo de batalha. Algumas pessoas foram brutalmente despedaçadas e comidas na hora. Enormes orques simplesmente destruíram os bárbaros com apenas uma mão. Gunther perguntou ao chefe o que deveriam fazer. Richard pediu a Gunther que lhe desse outra lança. A mulher também fez isso e disse que eles não poderiam ser mortos. Havia muitos deles. Mas o cara respondeu que eles só precisavam encontrar o alvo certo. Ele subiu em uma carroça com coisas e começou a balançar sua lança usando todo o seu poder. Richard balançou com tanta força que, quando bateu a lança contra uma caixa com coisas, ela pegou fogo. Gunther nunca tinha visto nada assim antes. Como pode queimar?
Richard finalmente soltou a lança e ela cravou direto na cabeça de um enorme orc. O golpe da lança foi tão forte que ele simplesmente explodiu a cabeça do orc verde. Todas as criaturas que viram isso ficaram maravilhadas com o que acabara de acontecer. Eles pensaram que isso era impossível. Ninguém jamais conseguiu matar um orc com uma lança. Eles também começaram a fugir. Richard entendeu que era necessário matar o mais forte deles para assustar os outros. Os bárbaros ficaram felizes porque o chefe matou o troll com uma lança. Eles pensaram que não tinham nada a temer e, portanto, seu moral aumentou e começaram a lutar ainda mais ferozmente. Russell de repente percebeu que o líder chacal estava atrás dele. Não houve tempo para se defender. Ele sentiu que não tinha tempo para evitar seu ataque. Mas então alguém enfiou uma lança no lobo feroz e o perfurou. E novamente foi Richard. Russell olhou em volta e viu que ele havia sido salvo de suas mãos. Richard sacou a espada e disse que o líder desses caras está morto. Eles não têm mais forças, precisamos acabar com eles. Os bárbaros começaram a acabar com as criaturas assustadas que queriam roubá-los. Gunther disse que o chefe havia se fundido com seu líder e subiu no carrinho para revisar. O cara respondeu que, como dizem, para pegar os bandidos, primeiro você precisa pegar o líder deles. Ele terminou de observar e só sobrou um cara para acabar. O Goblin-chefe ainda estava vivo. Ele estava furioso e disse que esse bando de perdedores não é uma pessoa comum? Como alguém pode ter medo dele? O poderoso acendeu uma chama verde e começou a se aproximar do nosso herói. Richard disse que ele parecia o líder dos Goblins e então perguntou se ele havia planejado esse ataque. Eles os pegaram em uma emboscada, mas não tiveram medo de cair nas mãos de raças mais poderosas. O Goblin perguntou de quais raças ele estava falando. O mais próximo fica em uma fortaleza no alto de uma montanha, alguns quilômetros ao leste. É fácil de defender e difícil de sitiar, mas esses kobolds não têm coragem de sair e roubar seus troféus de batalha. Richard agradeceu ao Goblin pelas informações tão detalhadas. Isso vai ajudá-lo muito, mas ele tem vergonha de não ter permitido que o Goblin levasse suas coisas, e vai permitir a entrada da cobra assassina. O Goblin estava se preparando para atacar, mas o nosso primeiro fez um movimento brusco e simplesmente cortou o Goblin em duas partes. Quando os outros Goblins viram que seu líder estava morto, eles pensaram que não era uma pessoa, mas algum tipo de monstro. Gunther ordenou que os bárbaros matassem os Goblins restantes. O sistema notificou que os bárbaros começaram a ficar mais fortes e agora é possível aumentar seu nível. Richard fez exatamente isso. E depois disso, os bárbaros sentiram como se estivessem ficando mais fortes. Eles pensaram que essas pílulas realmente pareciam funcionar. Depois de algum tempo, 2 de seus subordinados abordaram Richard e disseram que haviam consertado 2 trolls. Vale a pena matá-los. Richard respondeu que não havia necessidade de matá-los, porque um de seus cavalos foi morto. Para que essas criaturas possam carregar suas coisas, a senhora de pele vermelha disse que encontrou o mapa de Harsin. Richard examinou este mapa e disse que foi muito bom ela ter encontrado o mapa. Precisamos continuar nosso caminho, e a próxima parada é a Fortaleza da Alta Montanha. Então eles continuaram seu caminho. Richard sentado em uma carroça puxada por um enorme troll. Foi um troll muito rápido. Neste ritmo, eles logo chegarão à Fortaleza da Alta Montanha. Richard ligou para o sistema para examinar algumas das nuances. Ele percebeu que após cada melhoria recebia alguns benefícios por atributos pessoais no sistema. Ele não conseguiu ativar algumas habilidades ainda. Ele deve primeiro melhorar sua força e habilidades de arremesso. O uso de armas só pode ser melhorado participando de batalhas. No entanto, o bônus de atributo é limitado pelo talento. Ele não tem nenhum talento mágico e só pode escolher o combate corpo a corpo. Neste momento, Richard é 10 vezes mais forte que uma pessoa comum. Ele estava pensando que se continuar, ele se tornará um homem musculoso. A Minotauro fêmea se aproximou dele e disse que eles haviam chegado ao sopé de uma fortaleza no alto de uma montanha. Nosso herói imediatamente começou a olhar em volta e quis dar uma olhada rápida. Na frente deles havia uma vista bastante bonita. Não é de todo ruim aqui. Os bárbaros decidiram imediatamente se refrescar. Eles entraram na água e começaram a se lavar. Um deles disse que passou a vida inteira no Coliseu e por isso fedia muito. Então o homem virou-se para a chefe Gunther e perguntou se ela também queria nadar, mas ela disse que primeiro ele deveria se lavar. Além disso, os bárbaros não perderam tempo e perceberam que havia muitos animais selvagens na região. Eles pegaram vários e em breve começarão uma caçada completa.
Richard percebeu que esses caras tinham muitas habilidades de sobrevivência na reserva, então ele notou que a senhora com chifres inspecionava seu corpo. Ele disse a ela que ela estava brigando muito nos últimos 2 dias. Talvez ela quisesse nadar e descansar. Ele então disse a ela que havia um lago escondido aqui, e ela não deveria me preocupar porque ele mesmo seguiria os rapazes. A mulher de pele vermelha ficou feliz por ele cuidar tanto dela e agradeceu. Finalmente, ela conseguiu ficar sozinha e relaxar um pouco enquanto se lavava. Fazia muito tempo que ela não sentia tanto prazer. Havia silêncio e uma bela natureza ao redor. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.